é, o pessoal do matutino e do curso tem os vídeos, né? Tem o vídeo disponibilizado, tem a aula em PowerPoint de arte romana disponibilizado. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Agora já tem 2 semanas que a gente está trabalhando a arte romana, já encerrando hoje, era para encerrar hoje, mas alguém tem alguma pergunta a fazer, por favor? Em relação à arte romana, eu não tenho dúvida. Eu queria que você me ajudasse em outra coisa, professora. Pode falar. É Líbina? Isso mesmo. É porque eu estava fazendo um quadro da história da uma linha do tempo da história da arte. Aí depois eu queria te pedir para a senhora me dar tipo características específicas de cada movimento. Se a senhora quiser ser no início da aula ou mais para o final, eu posso esperar também. Todos, de toda a linha da história da arte? Isso aí é horas, 2 aulas. Não, mas é tipo uma característicazinha mesmo, só bem básico, para não tomar o tempo todo da senhora. Não sei se. Não é questão de tempo, não. O meu tempo é para vocês, não é isso, não. É que a gente tem uma. É muito difícil se resumir um movimento numa palavra, numa característica básica. A gente pode tentar fazer isso, mas não é bem assim que funciona na história da arte, né? Porque são vários movimentos. Você tem desde a arte pré-histórica até a arte, até o grafite, até a arte contemporânea, né? Você fez essa linha do tempo de que fora, Libina? Você fez de que forma? Você fez assim? É porque olha só, Libina, eu estou me lembrando que na primeira aula do semestre desse ano, presencial, a gente fez essa linha do tempo, né? A gente fez essa linha no geral, assim, mas o que você já completou dessa linha? Deixa eu ver que tipo de, como que você organizou isso. Eu queria preencher das artes, das vanguardas e das artes modernas. Você já quer ir para a moderna. Isso, para essas que têm um maior impacto. Relativamente falando, né? Porque agora no último Enem, Isso, por exemplo, não teve, né? realmente. Então, nos 2 últimos, aliás, não teve, não teve. É verdade que de 2009 para cá o Enem tinha se voltado mais para as vanguardas europeias, tem toda razão. Mas a partir de 2018 e 2019 a gente já teve já uma maior força na arte contemporânea, mas tudo bem. Bom, na arte moderna, se a gente pode chamar de arte moderna, ela começa lá no século XX, no início do século XX, né? Uhum. Tem isso na Europa. Considerando o que você está falando, você quer saber das vanguardas, né? Espera aí um pouquinho que eu vou colocar da seguinte forma para você. A gente tem, basicamente, 5 estilos de arte de vanguarda. Você deve ter feito aí a linha do tempo, então você viu arte fauvismo, cubismo, expressionismo, surrealismo e dadaísmo. E o abstracionismo, que também entra como arte moderna. Foi assim que você colocou? Foi sim. Foram essas, né? Uhum. Então, bom, elas têm uma característica em comum, que é o rompimento definitivo com a arte clássica. E o rompimento também com o romantismo, embora depende do artista, porque uma segunda característica é a liberdade dos artistas, né? Os artistas de vanguarda são artistas extremamente livres na sua composição. Uma terceira característica comum a todos esses movimentos é que eles têm uma necessidade e uma vontade básica de expressar os seus sentimentos a respeito do que estava acontecendo no mundo a partir do início do século XX. No início do século XX, eles vivem aí no momento primeiro da Belle Époque, quando corria tudo bem, né? Quando a Europa estava vivendo, colhendo os lucros, né? Das riquezas adquiridas durante o século XIX, da Revolução Industrial, do neocolonialismo. Então, os países europeus estavam muito bem, muito ricos, muito poderosos. Mas, a partir de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, tudo isso se desmoronou. E
Primeira Guerra Mundial, ela foi a primeira guerra a ser, digamos, muito bem documentada, no sentido até jornalístico, né? Os jornalistas começaram a fazer um trabalho de campo. O extermínio em massa, as armas superpoderosas, como gases, canhões, granadas, metralhadoras, né? Os próprios aviões, né? Então, tudo isso mostrou para o mundo uma época, mostrou um lado muito ruim da humanidade. E os artistas desse período sentiram uma necessidade de questionar, né, essa condição humana, questionar esse desenvolvimento capitalista para o mal, digamos assim, né? E aí, então, independente de ordem, de importância, porque eles são movimentos até basicamente simultâneos, Fauvismo, dadaísmo, são movimentos que praticamente começaram a partir dos salões de outono em Paris, a partir de 1905, 1907, né, até 1915, você já tinha todos esses movimentos. O movimento mais demorado, que apareceu depois, foi o movimento surrealista, que já é de 1922, 1925, né, com o Salvador Dalí e outros artistas. O abstracionismo também acompanha os outros movimentos, né? O abstracionismo, que é aquele movimento que não tem figuração, né? Que os artistas sentem-se livres em expor suas expressões através só de cores e formas. Pelo fauvismo, né? Você vê tudo que eles são ligados, né? Antes dos movimentos de vanguarda, a gente teve o impressionismo e o pós-impressionismo. Então, a gente teve Paul Cézanne, a gente teve Paul Gauguin e Vincent van Gogh, né? Artistas importantíssimos aí do final do século XIX. Esses artistas influenciaram os fauvistas, influenciaram os expressionistas, né? Influenciaram também os cubistas. Por exemplo, Paul Cézanne, ele continua, de certa forma, ele dá uma continuidade ao trabalho de geometrização das figuras começado por Paul Cézanne, Pablo Picasso. É um trabalho que o Paul Cézanne já vinha desenvolvendo desde o final do século XIX, que é de geometrização das figuras, né? Artistas como Matisse, né, e outros fauvistas, né, deram continuidade a um trabalho, de certa forma, iniciado pelo Van Gogh, que já usava cores muito fortes, que usava contornos no escuro, que já usava figuras com deformações, né, abandonando todos aqueles traços, né, aquela ideia, aquelas técnicas corretas, né, racionalistas, geometrizadas, matematicamente perfeitas, né, de cores suaves, das academias. Então, esses movimentos de vanguarda são movimentos anti-acadêmicos. Esses artistas que eu citei, agora, por exemplo, eles não frequentavam a academia, né? Eles não tinham necessidade de frequentar a academia. Mas, voltando aos fauvistas, você queria uma característica importante, a representação de figuras femininas, o uso de cores muito fortes, né? O uso de momentos de ambientes íntimos, né? Tudo isso está ligado ao fauvismo. Eles eram chamados porque as pinceladas eram tão grosseiras, o uso de tintas muito pesado, de tintas muito carregadas, de uma quantidade grande de tinta, né? Então, eles eram chamados de feras, porque o Louis Vuittel, que era um impressionado com isso. Ele disse, olha, como essas pessoas, né, gastam tinta, como eles são nervosos, como essas pinceladas são agressivas, parece que são feras enjauladas querendo mostrar seus sentimentos. E fera em francês é fauve, ou fauve. Na verdade, o movimento a gente fala fauvismo, né, do francês fauvismo. Então, basicamente é isso. E usando uma técnica de uma fartura muito grande de cores, né? Cores quentes, cores frias, umas se contrapondo às outras, assim.
Eu estou aqui conversando com você, olhando as técnicas, as telas para inspirar. Né? Natureza morta também voltou bastante. Né? Já passando para o cubismo, que é um outro movimento, aí o que a gente tem? Geometrização das formas. E o grande rei do cubismo é Pablo Picasso. Mas lembrando que, como eu disse, ele vinha buscando, ele já vinha trabalhando esse processo de geometrização que desenvolvido pelo Paul Cézanne lá no final do século XIX. A intenção era conferir mais volume às imagens e poder passar traços não realistas e não naturalistas. Então, se você deve ter visto a tela Guernica, que é a mais conhecida de Pablo Picasso, né? Você deve ter visto essa tela. Você deve ter visto telas também de Tarsila do Amaral, porque esse movimento também chega no Brasil a partir de 1922, né? Em que você vê as figuras feitas mais com linhas retas, já diferenciado, que também é anti-acadêmico. Embora Pablo Picasso tenha se formado pela Academia Espanhola de Arte, né, mas ele abandonou completamente aqueles traços, né, ele não aceitou mais continuar naquela linha acadêmica, fazendo só o que a academia queria. Né. Esses artistas das vanguardas, outra característica deles também, né, é que eles não tiveram muito sucesso, né? A maioria deles não teve muito sucesso no mercado de arte, porque a sociedade tradicional europeia estava acostumada com a arte tradicional, acadêmica, e não entendiam, para eles, essas figuras muito coloridas, exageradamente coloridas, deformadas, eram conhecidas, não eram reis, nobres, príncipes, nem a burguesia, grandes homens, né, grandes figuras públicas, que eram figuras simples, para eles isso não tinha sentido. Eles achavam que isso não combinava de forma alguma. Né? Então, Picasso, por exemplo, gostava de representar as mulheres, né, bastante, e quando ele fazia figuras femininas, ele fazia totalmente, né, com todo um traço diferente, né, com bastante diferenças na maneira de desenhar, não tinha nada a ver com a natureza, não eram retratos copiados da natureza. Ele não procurava fazer um retrato fiel das mulheres, né? Ele procurava o que estava por trás, no sentido da expressão mesmo, né? Da expressão do sentimento. Um trabalho, né? Ele faz uma crítica ao bombardeamento da cidade de Guernica, né? Pela Força Aérea, né, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e a destruição que essa cidade passou. Metade da população foi dizimada num ataque só, em 2 horas, né, do ataque aéreo alemão. E na tela, ele mostra isso e ele representa o inimigo alemão como um touro, representa como se fosse uma tourada, né, quando um touro vai passando, quando que é uma coisa muito comum na Espanha, né, os touros são soltos nas ruas e as pessoas saem correndo, né, e eles vão devastando, passando por cima de tudo, né, é uma atividade cultural na Espanha. E o Picasso traz isso para a tela dele. Ele mostra toda a destruição que esse inimigo veio causando. Então, essa ideia do simbolismo do touro como inimigo alemão, isso para a sociedade tradicional não fazia sentido nenhum. Né? Uma tela completamente, né, sem entendimento, né? Porque a arte acadêmica ela está bem de acordo com o nosso entendimento, né, clássico, né? O que a gente está vendo é o que a natureza mostra. Então, digamos que o cérebro humano não estava muito preparado para isso, nem queriam, né? Nem tinham abertura para isso. A arte ela tinha que ser bela, ela tinha que causar prazer, né? Ela tinha que provocar boas sensações. E isso, então, agrediu bastante a sociedade tradicional europeia e principalmente agrediu a Hitler, né? Que buscaram influências lá, né, do Grito, do Edvard Munch, que também é uma tela caótica, uma tela que mostra angústia, dor, medo, né, e que também eram sentimentos que a sociedade tradicional não queria demonstrar. Como eu disse, para eles a arte tinha que ser algo que mostrasse a beleza da natureza. Né? Então, essas são as características principais. Os surrealistas, por fim, entre essas vanguardas, eles já vêm com uma ideia bem diferente. Né? Eles vão ler os trabalhos do Freud, né? Sigmund Freud, psicanalista,
trabalhos esses que procuram explorar e entender os sonhos humanos, né? O Freud é um psicanalista que ele vai criar a psicanálise, né? Ele vai procurar entender o consciente humano. Os surrealistas vão gostar disso e vão começar a produzir obras baseadas nisso, nos sonhos, no mundo onírico. Então, eles são diferentes no sentido, por exemplo, eles fazem um desenho clássico, os desenhos são bem evidentes, bem naturais. Se olhar as telas de Salvador Dalí, a persistência da memória, por exemplo, você consegue reconhecer todos os objetos, são perfeitamente desenhados, naturais, realistas até. Mas o sentido do quadro já é difícil de entender, complicado para entender, porque faz parte do mundo onírico, quer dizer, do mundo dos sonhos, né, do que está lá dentro do inconsciente, do subconsciente, né, dos artistas. Então, não explica, fica aberto. Quem está vendo, o espectador, né, o observador do quadro, pode explicar da maneira que ele quiser. Então é uma arte totalmente livre. Os dadaístas, ainda mais complicado ainda, porque os dadaístas questionam o fato de que a academia, as academias, né, as academias aqui entendidas como universidades, né, elas definiam o que era arte. Então, quem definiu o que era arte, o que era bonito, o que não era, o que devia ser comprado e vendido, eram as academias. E os dadaístas, eles quebram com esse paradigma, né? Para os dadaístas, no caso Marcel, é o que o artista diz que é. Então ele traz aquela ideia lá, né, do urinol, né, que ele coloca numa exposição, né, vira de cabeça para baixo, assina, coloca a data 1917 e diz, ó, isso é arte por quê? Porque eu estou dizendo que é. Então é uma questão conceitual. É uma questão conceitual. Né? Isso vai dar o pontapé inicial para a arte contemporânea, que é uma arte totalmente individualista, subjetiva, crítica, né? Mas que permite a total liberdade dos artistas. Então, em linhas gerais, é assim. Tá? Só que cada movimento desse tem as particularidades, tá, Líbina? Mas você está fazendo certo, fazer essa linha do tempo é muito importante. Agora, não procure encaixar os porque senão fica muito na decoreba, tá? Você tem que procurar entender o movimento dentro do contexto histórico, você tem que procurar entender o artista como um sujeito histórico que está vivendo aquele momento e que, sobretudo, a arte é a expressão dos sentimentos do artista. Mas a palavra, eu acho que define basicamente as artes, né, de vanguarda é liberdade. Liberdade. O artista se liberta das convenções academicistas, tá bom? No Brasil, o reflexo disso é a Semana de Arte Moderna, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Os artistas da Semana de Arte Moderna, Tarsila, dos artistas de vanguarda, vão procurar dominar as técnicas, né, mas tentar fazer uma releitura, né, da cultura brasileira e de forma livre, não da forma parnasiana como era feita pela arte acadêmica brasileira, né, da arte da Academia Imperial de Belas Artes, depois da Academia Nacional de Belas Artes, né, que procurava mostrar a natureza bela do Brasil, os heróis do Brasil, os momentos históricos do Brasil, como Vitor Meirelles fazia, como Pedro Américo fazia, como a Almeida Júnior, né, Benedito Calixto. Então, os artistas da Semana de Arte Moderna, né, os modernistas brasileiros, vão procurar romper com esse academicismo. Então, o que acontece lá na Europa vai respingar aqui no Brasil. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Tá? Tudo bem? Tá bom, muito obrigada. Nada, e olha que isso é visão geral. E vai ser conselho, não fica encaixando tudo, colocando tudo assim certinho, como a gente faz na matemática, no exato, porque na arte não tem essa exatidão. Porque você está falando de mentes humanas, você está falando de sentimentos dos artistas, e isso é subjetivo, não é objetivo. Mesmo porque, ó, deixa eu te falar uma coisa, o Picasso, ele tem 3 fases de estilo. Ele tem a fase azul, fase rosa, e depois a fase cubista propriamente dita.
Uhum. Então, nada impedia que um artista cubista e expressionista fizesse uma obra mais voltada para o academicismo. Isso depende do momento que ele está vivendo, depende do que ele queria falar, de quem ele queria mostrar, né, para quem ele queria vender a tela, né, porque eles precisavam Uhum. sobreviver. Inclusive, de todos esses artistas, Picasso é o mais relevante no sentido de que ele conseguiu ficar muito rico, né, bilionário, conseguiu atingir um público diferente. Comprou várias obras de outros artistas e aí acumulou uma fortuna muito grande. Mas nós vamos falar direitinho sobre cada um deles. Eu espero que quando chegar nesse momento da história da arte, a gente já esteja presencialmente, né? Para vocês sentirem Pois a é. energia que é desses artistas. Mas se não der, a gente vai poder fazer. E não tem problema, no plantão você pode avançar e ir para onde você quiser, pode perguntar o que você quiser, tá? Ok, muito obrigada. Por nada. Outro alguém, outra pessoa, por favor, se quiser fazer alguma pergunta dentro do que a gente está trabalhando, dentro do que foi falado hoje, por exemplo, aí na parte de aula na Idade Média. Não? Compartilhou uma tela de arte romana, se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse sentido aí, sobre a arte romana, também pode. A Célia, o Célio, o Célio, a tela está aí? Você tinha compartilhado? Acho que ele já deixou, né? Deixa eu ver. Não. Oi? Fala, Oi? Valéria. Fala, meu bem. Você tinha compartilhado a tela, Hum, e aí eu não sei se ela ainda está compartilhada. não, mas eu posso compartilhar de novo. Tá, porque a Libna fez uma pergunta, mas ela era sobre um outro assunto. E aí, agora, voltando para essa tela, que é o assunto geral que a gente está trabalhando. Peraí que eu Só vou para ver. ver se os alunos, para fazer algumas considerações finais aqui. Só um minutinho que eu vou achar ela aqui de novo, tá? Peraí um pouquinho. Tranquilo, tranquilo. Tanta coisa aí de arquivo, né, Célio? É um pouco, mas vai dar Imagino. certo aqui. E eu já te mandei uma hoje com uma aula grande, enorme, acho que ela tem 123 slides. É continuação dessa aqui? É a que você tinha colocado mesmo, arte romana. Pois é, que você mandou hoje é a continuação dessa aqui, porque eu já tinha ela. Não, não, é outro assunto. Ah, tá. Se Então, você era quiser, eu essa compartilho. Ah, tá, já. já. Oi aí. Você quer que ponha onde, Valéria? Compartilha aí para nós, para todos. Não, tá, mas Aí, pronto. eu tenho que passar, né? Aí. Ah, não, mas passar os slides? Ah, tá. Então, pode adiantar, pode adiantar. Deixa eu ver se eu lembro de cor, talvez. Vai mais? Eu- É mais uma imagem mesmo, sem ser texto, que eu falo. Coliseu? Deixa aí no Coliseu, porque o Coliseu ele pode simboliza muita coisa. Por ele eu posso trabalhar melhor. Olha só, pessoal. Então, opa. Bom, aí a gente tem um Coliseu inteiro, né? Nessa tela que está aí, o Coliseu está aparecendo gigantesco, sem nenhuma avaria pública, né? Aquela é uma maquete, né? Essa daqui agora que a gente está em frente, ela sintetiza a arquitetura romana de muitas formas, né? Ela tem os arcos, que é como eu estava dizendo na aula hoje de manhã, é uma herança que os romanos adquiriram dos etruscos. Os etruscos, eles são como os índios, etnicamente falando. Os índios são para nós, né? Os índios são a origem da nossa população. Os etruscos, eles formam etnicamente a origem da população romana. E
Já no século IX a.C., eles já tinham desenvolvido o arco. Arcos são essas estruturas aí que vocês estão vendo, né, redondas, esses semicírculos que são intercalados por colunas, sabe? Essa construção era muito simples, muito bela e muito simples, mas é de uma importância muito grande em termos de estrutura, porque ela permite a construção de edifícios gigantes como esses aí, ó, pessoal, do plantão, né? Então, os romanos, eles deram essa contribuição, né? Esse é o legado dos romanos para a humanidade e para o Ocidente. E o Coliseu, ele por si só já é um edifício muito simbólico, não só do ponto de vista cultural para os romanos, mas também do ponto de vista político, porque ele é um anfiteatro construído no século I depois de Cristo, levou 6 anos para ficar pronto. Só essas 3 primeiras partes aí, o primeiro andar, o segundo e o terceiro andar, que tem arcos. Esse quarto andar foi construído depois. E cada vão desses aqui, do segundo e do terceiro andar, tinha uma escultura de um deus romano. Dentro desse Coliseu, que é uma construção cilíndrica de mais ou menos 87 metros de comprimento, por 55 de largura, né, dentro existia... Agora você pode passar mais um slide, Célio, por favor, só mais um, tem nosso Coliseu dentro. Pode. Pode ir, isso aí. Ó, isso aí é o que você vê, se você visitar, né, a Itália, você vê exatamente isso daí, ó, nessa fotografia. Então, agora eu preciso que você imagine que isso seja um estádio de futebol, porque os estádios são construídos dessa proporção ainda, com essa ideia, a partir dessa ideia. Não exatamente igual, claro. Mas se a gente imaginar, essas partes laterais são as arquibancadas, onde ficava a plebe, né, onde ficava o povo. E essa parte de baixo, se você imaginar o gramado de um campo de futebol, pensa num gramado e pensa que embaixo do gramado você tem essas construções, essas celas. Só que em Roma, né, no Coliseu, não tinha um gramado, tinha uma plataforma mesmo de cimento. Só que ela caiu, quebrou, ela foi deteriorada. E aí dá para a gente ver, ó, o que tem embaixo. São as celas onde ficavam os leões, onde ficavam os escravos que iam ser sacrificados, onde ficavam os gladiadores, né, que iam lutar até a morte. E esse corredor do meio, aí, ó, bem no meio, eles passavam por ele e entravam por aquele arco ali no primeiro andar, logo que o espetáculo começava. Esses espetáculos eram extremamente gigantescos, né, extremamente hollywoodianos. Eu até aconselho a vocês que assistam o filme O Gladiador, eu sei que muita gente já assistiu, mas algumas cenas do filme são muito fiéis ao que eram os espetáculos feitos no Coliseu no mundo antigo. Espetáculos que eram feitos para poder capturar, né, digamos assim, a emoção dos romanos, né, porque os romanos viviam numa época escravista, né, e de cada 10 romanos, cada 10 indivíduos, 9 eram escravos durante o auge do Império Romano. Então, a maior parte da população não tinha empregos, né? Então, eles ficavam, para evitar que houvessem manifestações, né, públicas de conflitos entre as classes, né? Esses espetáculos eram organizados diariamente, o tempo inteiro, vários espetáculos. Só para você ter uma ideia, quando o Coliseu foi inaugurado, eles usaram 100 dias do ano para a inauguração, foram 100 dias de festa. Nesses 100 dias, mais de 9.000 animais foram mortos, mais de 2.000 pessoas foram sacrificadas. Né? Então, eram espetáculos que condizem aí com a política do pão e circo. Né? O governo subsidiava o pão, né? Pagava parte da produção do pão para que ele fosse barato, do trigo, e organizava esses espetáculos sangrentos, que fazia com que a população tivesse uma espécie de catarse, de explosão emocional, de explosão de sentimentos. Pelo menos o que acontece, né, no Fla-Flu, o que acontece no Corinthians e Palmeiras, aí eu não sou muito boa no futebol, mas o que acontece nos grandes clássicos, né, dos times rivais, a população grita bastante, né? Então isso é importante do ponto de vista emocional, né? Descarregam a força, né? Só que aqui você
eram espetáculos bastante sangrentos. Tinha também batalhas navais, eles molhavam realmente a plataforma, colocavam barcos gigantes, simulando batalhas, teatros, né? Teatros ao vivo, né? E a estrutura impressionante, né? Tinham toldos em cima para cobrir, porque a parte dos patrícios, né, os nobres ficavam em cima e por causa do sol, então eles armaram toldos mesmo, com lona, né, que eram puxados por dezenas de escravos para poder proteger o cérebro, né, das autoridades, né? Então esse é um edifício que tem um peso muito grande, né? Ele é assim destruído porque ele passou primeiro por um terremoto no século V a.C., depois os bizantinos, quando conquistaram a região, transformaram o lugar numa mesquita, depois ele virou um paiol na época do domínio turco, né? Depois ele acabou sendo destruído novamente, então ele passou pela Primeira Guerra Mundial, ou não, desculpa, paiol não, eu estava me referindo a outra coisa. Mas na Segunda Guerra Mundial também foi bombardeado, então esse é o que restou. E é importante, né, esse tipo de arte, porque para você ver, né, esses monumentos, esse edifício monumental hoje é o que sustenta a Itália, né? Os italianos vivem de turismo. É a primeira e mais importante atividade deles, né? O patrimônio cultural tombado pela Unesco, né? Grande parte de Roma é tombado, é que sustenta a Itália, né? Tanto que agora, nesse momento de pandemia, eles devem estar passando um problema gravíssimo, que até que os turistas tenham novamente confiança de fazer as visitas à Itália vai demorar, né? E eles, então, vivem disso. As outras atividades são mesmo inferiores. O turismo é o mais importante porque existem muitas ruínas em Roma, né? Acho que a gente tem mais uns minutinhos aí. Pode mostrar uma escultura, Célio? Pode ir adiantando aí, pode que apareceu, não. Já deu? Oi. Valéria, eu vou precisar encerrar, que eu vou usar esse mesmo link para Tá dar legal. aula da tarde. Ok, ok, muito obrigada. Depois a gente fala. Um abraço, alunos.